Olha só, Enem 2019, observa só o que o enunciado fala. O odor que permanece nas mãos após o contato com o alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável. Que danado é esse, Lardião? Vamos falar depois. Ele é constituído de aço inox, ou seja, 74% de cromo e níquel. E a principal vantagem desse sabonete é que ele não desgasta com o uso, ele continua lá, né, após o seu uso. Considere a principal substância responsável pelo odor do alho, que é a alicina, estrutura 1, e que para que o odor seja eliminado, ele se transforma na estrutura número 2 no próximo slide. Observa aí que nos dois casos ele mostra aí a estrutura da alicina, que é o que dá o odor desagradável do alho, e em seguida ele vai mostrar a estrutura 2, que é a que forma, que não tem mais aquela catinga de alho, certo? Então vamos observar as duas estruturas. São moléculas orgânicas, certo? São duas moléculas orgânicas, você consegue ver bem aqui. Inclusive uma de caráter iônico, você vê aqui ó, o enxofre, né, com deficiência de elétrons. Olha, o primeiro tópico é interessante, você que está no primeiro ano, né, revisa aqui deficiência de elétrons, é aquele sinalzinho de mais, e o menuzinho aqui ó, está mostrando o oxigênio com excesso de elétrons, mas que após usar o sabonete, vamos recordar aqui rapidinho na outra tela, o que é que esse sabonete tem na sua composição? Ele tem o elemento 74% de cromo. Cromo, se você vai lembrar aí, o cromo é o símbolo do Cr e o níquel Ni. Ambos atuam na reação, ambos atuam nos processos como algo muito importante que você vai ver agora comigo. Você vai ver, eu vou mostrar agora, porque se eu falar agora, eu já vou dar a resposta da questão. O níquel geralmente também é utilizado, o cromo mais como oxidante e redutor, o níquel também aparece como outra situação aí, mas o que mais me chama a atenção nessa questão, e eu acredito que você deva grifar isso que eu vou falar agora para você, é que ele não se desgasta. Observa assim, ó, o sabonete de aço inox constituído e ele não se desgasta. Olha só. Então vamos lembrar lá, no segundo ano, o que a gente estuda, no segundo ano, que diz assim, ó, ele entra na reação, faz com que o processo aconteça e em seguida sai dessa reação inalterado, ou no caso, sem se desgastar. Em que ponto, que parte do assunto, lá do segundo ano, olha a dica, lá do segundo ano a gente vai ver isso. Então, vamos para as opções, não é isso? Na primeira opção, na letra A, ele diz que o sabonete atuará como um ácido. Olha só, gente, a gente sabe que ácido, a gente está mais acostumado a ver que os ácidos, eles são aqueles compostos que começam com hidrogênio, mas aqui nesse caso eu não teria um composto. Logicamente, essa teoria ela é muito limitada. A gente também tem os ácidos de Bronsted Lowry e temos também os ácidos de Lewis. Então os metais, em sua maioria, atuam como bases de Lewis. Olha, perdão, como ácidos de Lewis, porque são receptores de elétrons, beleza? E aí, no caso, eu não estou vendo nenhuma reação ácido-base, até porque o cromo não está nessa reação. Observe outra dica importante da questão, ele está mandando só a primeira estrutura, ou seja, a que dá o cheiro de alho e a que não tem cheiro de alho, certo? Então vamos lá, redutor, o sabonete atuaria como um redutor. Para isso acontecer, ou se ele fosse redutor ou se ele fosse oxidante, ou um dos dois casos, ele teria que sofrer um desgaste na reação. Lembra que acontece isso? Quando eu tenho reações de óxido e redução, ambos os compostos, tanto que vai oxidar como reduzir, participam da equação, né? Um eletrólito seria uma solução. O eletrólito seria, então, uma solução capaz de conduzir corrente elétrica. Não é o caso aí, porque não é enunciado em parte nenhuma dele. Ele fala sobre isso. Um tensoativo é basicamente aquilo que faria, vamos dizer assim, a ligação entre moléculas polares e apolares, criaria uma superfície de contato, ou criaria uma espuma, seria um detergente. Então tudo isso faria parte da característica de um tensoativo. A única que me resta, e por incrível que pareça, é catalisador, e você sabe disso, porque observe que catalisador, qual é o conceito principal? Lembra que eu falei agora há pouco, eu acabei de falar, catalisadores são substâncias que eles participam da reação somente acelerando ou iniciando a sua reação, iniciando o processo.
Como é que eles fazem isso? Em geral, diminuindo a energia de ativação. Todo mundo sabe, todo mundo que estudou cinética sabe que uma reação ela começa num patamar. Geralmente a gente consegue dizer que é a entalpia do início, a entalpia do reagente de minha reação. E aí eu preciso formar complexos ativados e esse complexo tem a função de vencer a barreira de quem? Da energia de ativação. Às vezes essa barreira é muito grande, então é preciso que eu bote uma outra substância no meio para fazer com que essa reação acelere um pouquinho o seu processo. E aí eu utilizo dos catalisadores para acelerar essa reação. Só que o detalhe é que o catalisador ele entra na reação e não participa dela, ou seja, ele não se desgasta, como diz enunciado nela. Beleza, pessoal? Então a resposta para essa questão aí, para a primeira questão da gente de hoje, seria catalisador, letra E.